Olá, eu sou Sandra Persen e a indústria está on. Estou on conversando com vocês e com nossos convidados que eu apresento daqui a pouquinho. Vamos falar hoje da incidência de ICMS, um assunto que afeta não só todos os comerciantes, mas toda a população, porque se aumenta, se tem cobrança de ICMS, o impacto é na mercadoria. Vamos falar da súmula 166 e a DC 49, ou seja, vamos falar dessa incidência de ICMS. A súmula 166 diz que o simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem tipificar ato de mercância, ou seja, ato de comércio, não legitima a incidência do ICMS. E por meio da ADC 49, o STF definiu que a decisão que afastou o ICMS vale a partir de 2024. Vamos falar também da decisão que derrubou a liminar que suspendia a taxa do agro. Quais os próximos passos a partir de agora? Assuntos que nós vamos conversar com os nossos convidados. Senhor Eduardo Zupani, presidente do CONAT, do Conselho de Assuntos Tributários da FIEG. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Sandra. A satisfação estar com vocês aqui e com esses colegas aqui tão ilustres, inclusive da área jurídica também, porque esse é um tema, sobretudo, jurídico. Mas eu, enquanto industrial, eu vivo essa questão na pele, que é a transferência dos produtos em empresas em estados diferentes. E isso afeta a gente na indústria e afeta também no comércio. Então, essa decisão tomada pelo Supremo há 2 anos, mas que entra em vigor, essa decisão de entrada em vigor foi tomada agora semana passada, decisão definitiva, né? Começa a vigorar, então, a partir do próximo ano. Então, temos esse ano aqui para fazer um novo planejamento tributário. Então, essa é uma das grandes questões que a gente sempre discute, que é, a todo momento, nós temos que rever a forma como nós lidamos com tributos na empresa. Então, daqui a pouquinho a gente detalha mais esse tema. Vamos contar com a ajuda de tributaristas nessa questão. Doutora Liz Marília Vecchi, advogada tributarista, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Vamos tentar destrinchar um pouquinho esse assunto, trazer um pouco mais de clareza na medida que o STF permitiu que a gente tivesse. Também o advogado tributarista, doutor Hélio Cananeia, pela primeira vez aqui com a gente, primeira de muitas. Muito obrigada, doutor Hélio. Obrigado, Sandra, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, doutor Eduardo, doutora Elias. Muito bom participar desse debate sobre os transtornos que o STF tem nos causado. E estamos recebendo também o Wilson Borges, presidente da CASMIN, Câmara Setorial da Mineração, aqui da FIEG, que vai falar também sobre o ICMS, mas principalmente sobre o assunto do Fundeinfra. É isso aí. Boa tarde, obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês, poder aí debater, discutir, né, essa questão regulatória do nosso país, né? Esse tem sido o grande problema, né, a grande dificuldade do setor produtivo, né? Mas vamos aí, vamos debater e muito bom estar aqui com todos vocês. Obrigado. Assunto na mesa, convidados apresentados. Agora é só rodar a vinheta e a gente já volta para começar essa discussão. Sandra Persen, a indústria está on, e eu estou on com os nossos convidados, Eduardo Zupani, presidente do CONAT, doutora Liz Marília Vecchi, advogada tributarista, Wilson Borges, presidente da CASMIN, e doutor Hélio Cananeia. Vamos começar falando sobre essa incidência do ICMS, súmula 166, ADC 49, como fica a vida do empresário, como fica a vida do contribuinte? Bom, a questão é importante a gente explicar exatamente onde nós estávamos e para onde nós fomos. O ICMS, ele é um imposto sobre o valor agregado da mercadoria. Então, o que a gente costuma dizer em direito tributário, que o ICMS ele é calculado imposto contra imposto.
Então, ele incide na diferença da mercadoria que a empresa adquiriu e que ela vai vender. Naquela diferença, há a incidência do imposto, porque a ideia do ICMS é que ele não onerasse a produção e, com isso, diminuiria o custo da mercadoria quando ela chegasse na mão do consumidor final, que é quem paga de fato, ao fazer o pagamento do valor da mercadoria. E as empresas, quando transferem mercadoria entre elas, então a empresa do Zupani tem uma filial em Goiás e vai transferir mercadoria para uma filial lá em Mato Grosso. Nessa transferência, ele não está comprando. O ICMS é um imposto que incide sobre a comercialização, ou seja, houve troca de titularidade, aquela mercadoria mudou de dono. Quando ele vai transferir para a filial dele em Mato Grosso, isso é apenas um exemplo, nessa operação, existiu uma decisão judicial que foi dada em 1996, que era o resultado de várias discussões junto ao STJ, que dizia que nessa operação não incide ICMS. É o que a gente chamava de súmula 166. No entanto, como ela era uma súmula, as legislações dos estados não foram alteradas para atender a essa súmula. Então, quem queria ser beneficiado por essa súmula precisava entrar com medida judicial. Mas o sistema, ele tem um poder de autorregulação, ele se resolve. Então, o que os estados fizeram? Eles permitiram que, ao fazer essa transferência, a empresa de Goiás fizesse a emissão desse ICMS com o valor da mercadoria simbólico e não com o valor de venda final. Então, a mercadoria saía de Goiás e ia para o Mato Grosso com o valor simbólico, né? E lá em Mato Grosso, quando ele fosse vender, ele aproveitava o crédito desse ICMS que ele pagou para Goiás, porque vocês lembram que eu falei que ICMS é imposto contra imposto. Então, o que você paga na etapa anterior, você se acredita na próxima. Como ele pagou o ICMS sobre 100, que era o valor de mercadoria, da aquisição da mercadoria. Ele pagou ICMS sobre 100. E lá em Mato Grosso, ele recebeu a mercadoria sobre 100 e depois vendeu ela por 120, ele aproveitou o ICMS que ele pagou. Então, ele matou a operação. Isso era o que acontecia. O próprio sistema se regulou. Então, pronto, essa era a questão. Não, apesar de haver o desembolso financeiro para um estado, você aproveitava como crédito no outro e não tinha repercussão econômica dentro da empresa. Então, só entrava com súmula 66, só entrava com o pedido para ser beneficiado com a súmula 66, as empresas que muitas vezes não tinham essa operação próxima de saída e ficavam com um acúmulo de crédito. No entanto, o estado do Rio Grande do Norte, a gente não consegue saber por que ele fez isso com a gente. Entrou com uma ADC, uma ação direta de constitucionalidade, contra a lei que regula o ICMS no país inteiro, que é a Lei Complementar 87, contra esse artigo, dizendo que esse artigo que não permitia, que deu vazão à interpretação do STJ, que não permitia essa cobrança de ICMS entre estabelecimentos na operação interestadual, era inconstitucional e, por isso, o Estado de Rio Grande do Sul queria cobrar. Pronto, acabou. Depois que essa ADC começou a tramitar no STF, nunca mais nós tivemos paz. Porque a essa ADC veio ressuscitar uma discussão que o STJ já tinha falado sobre ela em 1996. Esse assunto já estava morto. No entanto, o STF falou, não, nós vamos apreciar esse assunto. Em 2021, em plena pandemia, o ministro Fachin dá uma decisão dizendo que, de fato, não incide ICMS nessa operação. Sabíamos todos disso já, porque o STJ já tinha dito. Aí ele está dizendo que esse artigo da lei complementar é inconstitucional, não incidir ICMS. No entanto, quando isso é dito dentro de uma ADC, isso tem outra repercussão. Porque isso afeta um número muito maior de pessoas. Uma coisa é você discutir dentro de um processo você contra o Estado. Outra coisa é você discutir um processo em uma ADC, que aí a decisão ela não é mais caso a caso, ela é uma decisão difusa, ela serve para todo mundo.
Então, quando o ministro Fachin falou isso, ele fez uma intervenção na legislação do ICMS, que é uma legislação de imposto contra imposto, que é uma legislação de imposto de valor agregado. Ele fez uma intervenção que mudou o sistema. Então, há um problema aí, porque tá bom. Ele disse que esse artigo é inconstitucional, então não tem ICMS nessa transferência. Mas eu tenho um crédito aqui que eu preciso usar lá, porque o ICMS é imposto contra imposto. Eu preciso pegar o que a pessoa de lá pagou para eu poder diminuir meu ICMS. Se não tem operação, como é que eu vou levar esse crédito? Como é que eu levo esse crédito para lá? E o estado de Goiás, que antes recebia esse ICMS, que para mim era crédito lá, como é que ele vai ficar agora? Ele vai ficar sem esse ICMS? Ou seja, aí ele entrou no sistema e bagunçou. E agora, semana passada, saiu a decisão final. Não, de fato, não há ICMS e esse artigo da Lei Complementar 87 é inconstitucional. E os estados agora vão ter que regular. E tem até o ano que vem para fazer essa regulamentação. Agora, o que os estados vão regulamentar? Como é que eu vou fazer a remessa desse crédito? O que vai acontecer? Ficou no vácuo. E como que a gente consegue suprir esse vácuo? O que a gente faz com esse vácuo, então? Bem, na verdade, nós não podemos fazer nada, né? Porque isso é uma decisão entre governos, como eles vão fazer para administrar os créditos de um lado e os débitos que não ocorreram do outro. Cada governo decide o que vai fazer no seu estado. Na verdade, quando em 2021 eles tomaram essa decisão, os secretários de Estado, né, da Fazenda, através da entidade que eles têm, eles questionaram isso no Supremo. E pediram um prazo até 2024 para poderem regular essa situação. Mas como aparentemente isso não avançou, porque não é situação fácil de se administrar, o Supremo nessa decisão disse, se virem até 2024, ou seja, até o final de 2023, porque 2024 já vai estar em vigor, né? Os estados têm que se entender como é que fazer isso. Agora, isso pode sobrar para a empresa, porque se o Estado se negar a fazer a transferência do crédito, como é que fica isso para a indústria? Ou para o comércio? Então, isso é um risco que nós estamos aqui na iminência de ter que enfrentar. O cenário ideal seria que os estados entrassem num acordo e tivessem uma decisão em conjunto. Sim, é necessário isso. Cenário ideal. Senão a gente está instaurado uma nova guerra fiscal, que Sim. veio naquela época dos incentivos fiscais, agora a gente vai ser a guerra fiscal de crédito, de quem fica para quem vai. Isso, exatamente, exatamente. E nós, da indústria ou do comércio, vamos ficar de que forma nessa história? Vou me acreditar, o Estado não vai me permitir porque ainda não regulou. Eu vou ficar no prejuízo nessa história. Porque eu estou em uma unidade em outro estado, transferi a mercadoria sem o ICM, mas o crédito? E aí? Mas existe uma previsão para que os estados tomem essa decisão? Não, Sim, existe não uma previsão, tá? Existe O que existe o ministro Fachin falou, se os estados não se mobilizarem até 2024, está autorizado a manutenção dos créditos. Porque, como eu disse, como o ICMS ele incide sobre a diferença do valor da mercadoria, a mercadoria, você pagou R$100 de ICMS para Goiás, transferiu para Mato Grosso, lá em Mato Grosso você vendeu por 100, você vendeu e o seu ICMS era 120, você vai pagar 20 porque você vai aproveitar aquele 100. No entanto, essa transferência de crédito, ela vai porque você emitiu um documento fiscal em que você discrimina a mercadoria, você coloca o valor da mercadoria e coloca também o valor do ICMS. E por isso, aquele ICMS que a gente chama de ICMS destacado, porque está ali na nota, você consegue ver. Aquele ICMS, eu pego um documento fiscal, que antigamente a gente chamava de livro, e agora é tudo eletrônico, e lanço aquele documento que tem numeração, que foi autorizado, que é um documento todo rastreado, e lanço aquele documento lá na minha escrita fiscal, que é o meu crédito de entrada. Aí o STF disse não tem ICMS mais nessa operação. Então eu adquiri a mercadoria e o meu fornecedor pagou o ICMS. Então ele mandou a mercadoria para mim com o ICMS destacado. Aquele ICMS será crédito para mim. Eu mandei a mercadoria para a minha filial em outro estado, mas eu não posso colocar ICMS porque o ministro Fachin falou que não tem ICMS. Então, como é que eu vou mandar esse crédito que o meu fornecedor mandou para o outro estado? Eu não vou poder destacar no documento fiscal. Eu não posso fazer um papel de pão
E falar, entregar eu lá tinha. e falar, tá aqui meu crédito, era isso. Então, como é que isso vai acontecer operacionalmente? Qual é a base de cálculo desse ICMS para transferência? Não tem. Porque Não tem nem a incide. base de cálculo para Não isso. incide. Exatamente, porque ele, como não tem uma operação São. financeira, como é que eu sei? É exatamente o meu crédito de entrada? Eu vou poder aproveitar exatamente o meu crédito de entrada, mas eu preciso esperar os estados falarem. Se os estados não falarem nada, eu vou ficar com esse crédito de entrada. No entanto, eu não vou poder transferir, porque não existe mecanismo fiscal para que eu faça essa transferência. Então, eu vou ficar com muito crédito em um estado e lá no outro estado eu vou ficar com um débito muito alto, porque eu não vou poder fazer o imposto contra imposto. Uhum. Aí lá eu vou pagar um ICMS altíssimo e o estado de onde eu estou mandando vai ficar com crédito contra si. Se as minhas operações, como acontece muito com mineração, forem operações que estiverem no campo da imunidade, da não incidência, exportação, eu vou ficar um produtor de crédito de ICMS sem poder conseguir. E crédito de ICMS é dinheiro. É dinheiro parado, é dinheiro que você está perdendo. É custo. Mas É só custo. lembrando, que ali falou bem, o ministro Fachin nessa decisão ele disse que se os estados não se entenderem, você vai poder transferir crédito. Mas qual? Qual? Como se apura? Não tem base para isso. E lembrando também que é no exercício financeiro de 2024, ou seja, eles têm um finalzinho desse ano de Você só tem esse ano 2023 para para regular isso, né? regulamentar, porque 1º de janeiro tem que estar com isso na ponta da caneta. Primeiro falando. de janeiro, mas o planejamento das empresas, o que o nosso presidente do CONAT Exatamente. falou no início, o planejamento começa muito antes. Sim. Teste todos os dias. E aí, como é que uma empresa vai se planejar diante de uma situação indefinida e que afeta a toda a operação? Exatamente. Não, e afeta em outros aspectos também. Vejamos o seguinte, questão de incentivos fiscais. Eu tenho uma unidade num estado, produzo lá e transfiro para o outro. Isso, a transferência era uma operação praticamente de venda. Então lá eu gero um débito que é incentivado. Na medida que não existe mais esse ICM de transferência, essa operação de benefício fiscal desaparece. Deixa de fazer sentido. Você está Exatamente. em um local que te Então, beneficia. aquele modelo do seu negócio tem que ser alterado, porque já não vai funcionar mais. E essa alteração, ela é complexa. Ou você vai abrir uma nova empresa, ou você vai deslocar a sua unidade para o seu estado de origem. Ou seja, isso afeta profundamente o planejamento da empresa. E esse é um planejamento demorado. Sim. E afeta quem? Estados produtores, que somos nós. Estados como Isso. Goiás. Vocês que estão acompanhando, qual que é a disposição dos estados em resolver esse impasse? A perguntinha, né? Eles estão apavorados também. Os estados estão apavorados também. Não, e essa é uma discussão que já vai há quase 2 anos Sim. entre os secretários de Fazenda. E eu não vi nenhum esboço de solução até agora. O que preocupa também é esse delay, né? Em algum momento você vai estar cumprindo a legislação e outro não. Então, tem um patrasmente aí que pode ser discutido no futuro. Se você ser notificado, você receber uma multa por um descumprimento de alguma questão que você não estava... Porque a decisão de mérito, ela pôs um marco temporal lá em abril de 2021, resguardando qualquer processo judicial administrativo que tivesse julgamento acontecendo. Ou seja, de abril de 2021 até abril de 2023 e final de 2023, a gente ficou nesse limbo. Tem um limbo aí que Exatamente. depois ninguém vai assumir. Se o Estado quiser fiscalizar e notificar e autuar, ele vai poder fazer. E não tem como se defender. A gente costuma falar que há o perfil arrojado e o perfil conservador. O conservador é aquele, ó. Se você não teve liminar nesse período e não conseguiu uma ação judicial que falasse sobre a súmula 66, de fato você não poderia fazer mais essa operação. Mas se tivesse uma liminar nesse período, ele é um perfil arrojado, porque a liminar pode cair também a qualquer momento. Ainda mais agora com essa decisão do STF, que é uma repercussão geral que vai vincular toda a administração. E para a gente fechar esse assunto, e o que se faz então? As empresas vão ter que fazer planejamento.
como o Zupani falou, as operações que foram construídas buscando benefícios de estados produtores e que elas pudessem transferir para estados consumidores ou regiões consumidoras, que nós estamos falando de Sul e Sudeste, que é onde está a maior densidade populacional, eles provavelmente vão ter que rever esse planejamento, porque se você vira um acumulador de crédito aqui, perde o sentido de ter benefício. Então, nesse caso, faz mais sentido se você estiver lá, perto do seu mercado consumidor, seja ele onde for. Onde o débito é Então, maior. essa movimentação, apesar dela não ser muito rápida para as empresas e não ser barata, ela acontece geralmente um pouco mais rápido do que confecção de legislação. Então, o que nós temos aqui? É uma evidência da insegurança jurídica. A empresa faz um planejamento quinquenal ou anual dentro de uma estrutura tributária que existe. A lei complementar ela foi feita em 1996. A lei complementar foi feita em 96. Então, desde 96 é assim que a empresa faz. Ela foi para uma unidade para ser beneficiada ali. Então, ela vai ter que fazer uma movimentação para mudar esse planejamento. Talvez essas operações que antes faziam sentido terem benefício em um estado distante do mercado consumidor passem a deixar de fazer sentido. E ela precise pulverizar para que ela possa estar mais perto do consumidor, porque senão vai onerar a operação de tal forma que aumenta o preço lá na ponta. E aí ela perde competitividade. Ou seja, é um exercício de futurologia. É um exercício de futurologia dentro de uma estrutura já relativamente montada e que retira uma competitividade que Goiás sempre foi muito pródigo em dar, que é o benefício. O benefício deixa de fazer sentido. Se dentro dessa estrutura o benefício deixa de fazer sentido. E com isso, qual é o nosso risco como goianos? Nós perdermos aquelas empresas que vieram para esse tipo de benefício, que foi o primeiro benefício relevante para operações de logística em Goiás, foi dado pelo governador Maguito Vilela, em 1994, que a gente chama até hoje de lei do atacadista. Não é mais uma lei específica, o benefício já foi jogado dentro do nosso Código Tributário Estadual, dentro do regulamento, mas é o benefício que nos tornou competitivo em relação ao Armazém Martins, que vinha de Minas contra Goiás. Né? Então, isso tem 30 anos? Sem mais. Tem mais de 30 anos. Então, agora, Goiás era vanguardista nesse sentido. Agora, é preciso repensar. Talvez, se Goiás fizer isso de forma mais célere do que os outros estados, ele consiga acalmar o investidor e impedir essa evasão, já mostrando as regras rapidamente. Olha, essas são as regras. E aí você já consegue fazer contas em cima dessas regras. E falando em perdas, puxando o assunto de perdas, eu queria conversar, principalmente agora com o seu Wilson Borges, mas claro, ouvindo a todos, em relação a essa decisão que derrubou a liminar do Fundeinfra e, mais do que isso, das últimas declarações dadas pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, né, que colocou mais pimenta nessa discussão ainda. Seu Wilson Borges, me conta o que esperar dessa situação. Para nós é uma situação, assim, queria colocar algumas questões. Sandra, se você me permite, o governo do estado, vamos analisar de forma técnica, né? Financeira. O governo do estado ele teve um crescimento no seu orçamento entre 2019 e 2022 de cerca de 50% na sua arrecadação. Saiu de 24 bilhões para 36 bilhões de reais na sua arrecadação. Quando você olha para a questão do ICMS, mesmo com toda a mudança dos critérios aí de repasse do governo federal, mesmo assim, entre 2021 e 2022, o governo do estado teve uma arrecadação de 3% acima do previsto. Ou seja, você não teve perda nesse período, né? Pelo contrário, você teve superávit. Então, essa informação ela não procede, né, sobre a questão do caixa e tal. Bom, esse é um ponto. Outra coisa que eles alegam é que as empresas utilizam a infraestrutura do Estado. Isso também não é assim, porque hoje, quando você pega todos os 3 setores produtivos, seja a carne, os grãos, eles exportam através dos portos. E eles utilizam aí pouquíssimas rodovias estaduais, né? Já que o Estado
já é cortada aí por rodovias federais pedagiadas. Então, no caso da mineração, por exemplo, as 5 empresas que são atingidas pelo Fundo de Infra, elas utilizam aí cerca de 50 quilômetros de rodovias estaduais, né? Então, além disso, a maioria dos investimentos que essas empresas fizeram quando da sua instalação de infraestrutura foram elas que assumiram esses investimentos. Então, assim, a mineração, ela está hoje em regiões onde é difícil você gerar emprego, no interior, né, em cidades remotas, em áreas remotas. Então, a empregabilidade da mineração em regiões fora da capital, do eixo aí, central, né, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Goiânia, Aparecida. Então, hoje a gente gera emprego onde você dificilmente iria gerar. Então, o valor agregado da mineração hoje é muito, muito forte se comparado a outros setores, né? O senhor tem números de empregos gerados pela mineração hoje? Hoje nós geramos em torno de aproximadamente. Tem um estudo que fala o seguinte: para cada posto de trabalho que você gera numa mineradora, você gera mais 14 na cadeia, diretos e indiretos. Uhum. Então hoje a gente acredita que a gente gere aí cerca de 30, 40 mil empregos diretos. Quando você joga para 14, você multiplica isso para 14, então a gente está falando aí de 60, 70 mil empregos aqui no estado de Goiás, né? Além dessa visão equivocada, né? Que a mineração deixa buraco, que a mineração deixa um passivo. Não, hoje o setor mineral é o setor que tem mais obrigações ambientais, né? Muita gente confunde mineração com garimpo. Esse é um Né? outro erro, né? Existe muito essa confusão. Exatamente. Quando alguém fala de apreensão, Isso aí. não é mineração. Não, nós estamos Mineração é séria, é uma empresa, né, com responsabilidade social. Isso, a mineração hoje ela tem hoje se você não seguir a legislação 100%, você tem tudo para fechar o seu empreendimento, né? São 3 coisas que fecham a empresa de mineração: questões ambientais, a não aceitação da população, da comunidade, né? Você não ser aceito ali, você não respeitar os costumes, né? Então você tem que realmente trabalhar forte na comunidade, essa questão social, e a questão do commodities, né? O commodities você não tem como controlar isso, é mercado, né? Mas os demais está na sua mão. Você tem escolha de cumprir a lei e fazer mais do que a lei. Hoje você fazer só a lei não é o suficiente, né? Você tem que fazer mais do que a legislação exige. Então, É o ISG. exatamente, né? O ESG hoje é a bola da vez, né? A empresa que não aderir a essas boas práticas, elas certamente não vão conseguir sobreviver. Principalmente mineração, que está diretamente ligada também a números de exportações. E hoje em dia, para exportar, se você não segue essas regras ambientais, está fora do mercado. Então, assim, Goiás hoje, nós somos o 3º setor, né, em relação ao Brasil. Ainda estamos em 3º lugar, possivelmente vamos ser superados pela Bahia, que está trabalhando de forma diferente, né? Está incentivando, está criando políticas públicas de incentivo. Nós temos um potencial muito grande aqui em Goiás, né? A gente pode manter essa posição, mas nós temos que criar essa situação, criar essas oportunidades de negócio, de verticalização de algumas atividades econômicas, de industrialização. Então, nós precisamos dar foco nessas oportunidades e não criar, né, taxação, estudos, criar esse custo para empresário, para o setor produtivo, sem qualquer análise prévia. Então, esse é o que a gente defende. Nós não somos contra, mas nós também não podemos aceitar algo que é inconstitucional, né, sob o aspecto legal. A gente procurou o Estado, procurou o governo para debater, para discutir antes, mas a gente não teve esse espaço. Então agora tem essa discussão da liminar, né, que caiu a liminar, não foi discutido o mérito, o mérito vai ser discutido, e enquanto isso nós estamos aqui de braços abertos, né, para conversar, para discutir. Estamos discutindo aí com o Instituto Mauro Borges, estamos fazendo um trabalho de levantamento, mostrando a importância do setor mineral, né, a importância da mineração. A mineração é a indústria da indústria, né? Então a mineração ela está ali no primeiro setor, né, no setor primário. Então você tem o primário, o secundário e o terciário. Se você corta o primário, hoje tudo tem mineração. Esse microfone tem mineração. Esse celular tem 27 minerais nele, sabia? Um iPhone. Então, assim, a gente não vive sem mineração. Mineração é vida.
Então, se você Não, isso sem falar em cortar... atendimento médico, medicação, né? Tudo. Exato. Por exemplo, você na água que você bebe, que é água tratada, você usa bauxita para tratar a água. O Goiás hoje é o maior produtor de bauxita, né? Aqui em Barro Alto. Nós somos o segundo maior produtor de fertilizante. Nós somos o maior produtor os maiores produtores de cobre, de concentrado de cobre em Alto Horizonte, né? Então, nós somos o maior produtor aqui em Catalão, né? A gente hoje ocupa um espaço mundial, mais do que a China, né? Do Eduardo, eu esqueci aqui, eu falei o nome aqui agora, esqueci o mineral, vou lembrar. Então, esse Goiás está muito bem posicionado, né? Então, nós precisamos aproveitar essa vocação mineral que a gente tem e transformar ela, de fato, em marcha, né? Em uma onda que pode gerar mais emprego, né? A expectativa do investimento no setor mineral é cerca de 30 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Isso é geração de economia, é dinheiro na veia, né? Emprego, compra, né? Você vê hoje a gente compra combustível, tem energia elétrica. Então, o setor, você precisa de um setor atuante para gerar a economia, para movimentar a economia. Juridicamente agora, quais serão os próximos passos em relação a essa questão? Fundeinfra, juridicamente, é continuar agora a contribuir, a recolher o fundo que já era destinado, o período que ficou suspenso provavelmente tem que ser recolhido também. E Goiás deve passar alguma orientação, né, a o respeito Estado de Goiás disso. provavelmente soltará alguma nota explicativa, informando sobre o retorno desse recolhimento. E vamos ver como é que fica, né? Insegurança jurídica, Sandra, Insegu- total. Né, a gente, só lembrando, é a vermiculita. Vermiculita. Né? Catalão hoje é o maior produtor de vermiculita do mundo, né? O segundo maior. Então, assim, esse é o grande problema, né? Essa insegurança jurídica que atrapalha, né? Novos investimentos, você atrair novos investimentos, porque, como diria Tom Jobim, né? O Brasil não é para principiantes. Sandra, me permite uma Mas observação aqui o senhor sobre não o pede, tema? o senhor Eu manda. quero ligar o Fundeinfra com o nosso tema Com a anterior, a DC. DC49. Aqui, então, nós somos obrigados, no caso de exportação, a pagar o Fundeinfra. Tá? Eles fizeram esse vínculo, que é uma das coisas questionáveis. Porém, se a empresa tiver hoje uma filial em outro estado, onde não exista um fundo desse tipo, você transfere o produto para lá sem imposto, que é o ADC 49, e de lá você promove a exportação sem pagar o fundo de infraestrutura. Ou seja, o Estado só perde. Então, aí está perdendo, quer dizer, vai perder mesmo. Se fizer essa transferência, perdeu e perde também outras questões indiretas que estão envolvidas nisso. Ou seja, tem que pensar muito, tem que pensar no global hoje. A gente não pode pensar só no particular. É verdade. É o que a gente está falando de ações impensadas e que acabam contribuindo para esse processo de desindustrialização que a gente tem E vivido. o desgaste que a gente vive, né? Desnecessário. Esse foi o Indústria, tá uma análise tributária. Espero vir com mais notícias positivas, né? Mais alegres para a gente discutir, mas de extrema importância essa discussão para que a gente possa passar para as pessoas, passar esse cenário que o empresário industrial, o empresário comercial está vivendo e que vai impactar no consumidor ali no final da conta. Sandra, se me permite, só um adendo. Presidente, no nosso setor, no setor mineral, o senhor tem ideia de quantos projetos de lei existem tramitando hoje que pode afetar a mineração? O senhor tem ideia, doutor? Não, mas estou curioso. Mais ou menos. Chuta aí. Estou vamos lá. curiosa também. Chuta um número. Projetos 25. de lei. Não, Eu ia errou. chutar 20. Não, Fui um pouquinho mais longe. pessimista. Eu vou chutar 120. Não tá longe. Então vamos para 300. Né? 695 projetos de lei que estão tramitando hoje no Congresso Nacional, que direto ou indiretamente poderá afetar o setor mineral, em algum aspecto. Isso, como pode um negócio desse? Isso é insustentável.
Isso faz parte do custo do Brasil. Isso aí é a insegurança jurídica na E veia o tempo todo. eu 695 Eu projetos de lei. volto a repetir, quando fala setor mineral, são empresas sérias, empresas Exatamente. idôneas e que seguem uma legislação, cumprem com as suas obrigações legais. Exatamente. Não é informal. Diferente do garimpo. Sim. Isso aí. Sim. E em algum momento vai afetar o setor mineral ou a indústria, tá? São projetos específicos para o setor mineral. Então, você imagina acompanhar isso, a dificuldade dos nossos tributaristas, porque no final do dia, todos eles têm um viés tributário. Né? Sim. A maioria deles. Então, não é fácil. É uma assessoria Mas nós estamos forte. animados, nós estamos confiantes que nós vamos superar essas dificuldades e ajudar o Brasil a crescer e diminuir essa desigualdade É social. um desafio permanente. O Estado ele não gera nenhuma receita, né? O poder público não gera receita. Quem gera receita é o setor produtivo. O Estado só gasta, né? Então, acho que o Estado também tem que começar a melhorar a gestão pública, né? Para equilibrar as contas. Senão, sempre a conta vai sobrar para o setor produtivo. Pois é, mas nós estamos vivendo exatamente isso, né? Através do arcabouço fiscal, da reforma tributária. Não vem para facilitar o contribuinte. Vem só para O ônus é só para o setor produtivo. Teremos muitos assuntos para nosso Indústria Taon Análise Tributária. Vamos ter sim. Por hoje, eu agradeço a presença do nosso presidente do CONAT, Eduardo Zuppani. Obrigada pela presença. Obrigado por estar aqui com vocês e participar e aprender muito. Obrigada também à doutora Liz Marília Vec, advogada tributarista. Obrigada, Sandra. Aprendi muito a respeito da área mineral. O Estado tem, sim, uma função social importante. E eu acho que nós, como população, como sociedade, somos sensíveis a essa necessidade, porque o Estado ele alcança locais aonde a iniciativa privada não tem interesse de chegar. Então é importante que o Estado exista como Estado e que tenha, sim, recursos, né? A Thatcher falava isso, né? O Estado não tem dinheiro, existe o dinheiro do contribuinte. E tenha, sim, recursos para fazer justiça social, que as desigualdades no Brasil são de fato muito grandes e o Estado precisa. No entanto, eu entendo que os nossos parlamentares, que são os nossos representantes diretos, né, tanto nas assembleias legislativas estaduais, quanto nas câmaras de vereadores ou lá no Parlamento Federal, precisam estar sensíveis a esse tamanho do Estado, né, como que o Estado está se estruturando para que não se mate a galinha para ficar com os ovos, né? É importante ter esse equilíbrio, né? Quem sabe a gente não deveria, de forma madura, com esses representantes, discutir uma reforma administrativa. Mais uma pauta para uma outra edição do nosso programa. Obrigado, doutor Hélio Canané, advogado tributarista. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Bom trazer esse debate aqui com vocês. E obrigado, seu Wilson Borges, presidente da Casmin, pela primeira vez aqui no programa. Não foi falta de convite e espero contar com a sua participação mais vezes. Foi uma honra, né, participar aqui e aprender com todos vocês. Estamos sempre à disposição aí. E vamos tocando o barco, né? É muito desafiador, mas eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigada e obrigada a você que nos assiste, que acompanhou essa discussão. Toda última quinta-feira do mês nós temos novidades do nosso Indústria Taon Análise Tributária. Quer ver algum assunto discutido aqui? Deixe seu comentário, ative nosso sininho, deixe o seu like e seu comentário, sua sugestão. Estamos abertos à sua opinião. Na última quinta-feira do próximo mês, estaremos de volta com a FIEG, Indústria Taon Análise Tributária, mas na próxima segunda-feira, a Indústria Taon também está de volta com temas relevantes para você. Próxima segunda-feira vamos estar falando sobre o Dia do Trabalho, a mudança do perfil do trabalhador. Fique ligado.